Dia live da manhã, hoje é sábado, como de costume a gente faz um estudo bíblico no sábado. Hoje a gente vai falar sobre o povo de Israel no deserto, saindo da escravidão do Egito, indo para a terra prometida, só que antes eles passam 40 anos no deserto. E hoje a gente vai falar da sede, um dos desafios que se enfrenta no deserto. Bom dia, Dila. Bom dia, Raquel. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, a gente vai começar lendo Êxodo, capítulo número 17, versículo número 1. Deixa eu colocar um paninho aqui, que a minha mesa é de vidro. Aí dá um pouquinho de frio, ela tá fria. Vamos lá, Êxodo, capítulo número 17, versículo número 1. Toda a comunidade do povo de Israel partiu do deserto de Sin, viajando em estágios, como o Senhor ordenava, e acampou em Refidim. Entretanto, não havia água para o povo beber. O povo discutiu com Moisés, exigindo: dê-nos água para beber. Moisés, porém, respondeu: por que vocês estão brigando comigo? Por que estão pondo o Senhor à prova? Entretanto, o povo estava sedento e queixou-se com Moisés: porque você nos trouxe do Egito para matar-nos, matar nossos filhos e nosso gado de sede? Moisés chamou o Senhor: o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu a Moisés: vá à frente do povo e leve com você os líderes de Israel. Tenha a vara em sua mão, aquela que você usou para ferir o rio, e vá, eu estarei à sua frente, sobre a rocha, lá no Horeb. Você deve bater na rocha e sair a água dela, para que o povo possa beber. Moisés o fez aos olhos de todos os líderes de Israel. O lugar foi chamado Massá. Massá em hebraico significa provação. E Merivá. Merivá significa discussão. Por causa da discussão do povo de Israel e pelo fato de eles terem colocado o Senhor à prova com a pergunta: o Senhor está conosco ou não? E aí, o que aconteceu? Ele feriu a rocha e teve água para o povo beber. A gente já vai continuar aqui, mas eu quero trazer um ponto aqui. Muita gente julga o povo nesse momento. Pô, caramba, esse povo aí, Deus acabou de tirar eles do Egito, acabou de tirar eles da escravidão. Olha o que eles estão falando com Moisés. Eles não têm gratidão por Moisés. Olha o tanto de coisa que Moisés fez. Agora ele chega e fala: por que você tirou a gente do Egito? Para morrer de sede aqui? Era melhor a gente ter ficado lá. Isso parece o cúmulo da ingratidão. E de fato é. De fato é. Olha o tanto de coisa que eles viveram juntos. As 10 pragas do Egito, todos aqueles milagres que aconteceram. Eles cruzaram o Mar Vermelho e viram diante dos olhos deles todo o exército do faraó morrer com o mar se fechando. Tantos milagres, tantas coisas tinham acontecido. E de repente o povo estava xingando Moisés porque eles estavam sem beber água. Só que qual que é o ponto aqui? O ponto é que eles estavam 3 dias sem beber água. 3 longos dias sem beber água. Você tem noção do que são 3 longos dias sem beber água? No deserto? O que acontece com você quando você fica um dia inteiro sem comer? Quando você fica um dia inteiro sem beber água? Agora imagina 3 dias no deserto, quente. Será que você não começa a delirar? Será que você não começa a sair de si? Será que você não começa a surtar? Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo estudos bíblicos e as pessoas estão o tempo inteiro julgando o povo. Nossa, o povo fez isso, que vacilo, por que ele fez isso? Pô, por que o povo fez isso? Por que o povo fez isso? Vamos começar a olhar por que o povo fez isso? O povo estava 3 dias no deserto sem beber água. Você dá conta de ficar 3 dias no deserto sem beber água? Ah, mas aconteceu um monte de milagre. Aconteceu. Mas você consegue ficar 3 dias no deserto sem beber água? Uma gota d'água? Nada. Acabou. Zero. Não é fácil assim, não. É pauleira. Agora, qual que é o ponto aqui? Realmente, o povo estava reclamando de Moisés. Moisés não tem culpa de nada. E aí Moisés pega e fala: pô, vocês estão pondo Deus à prova aqui. Por que vocês estão fazendo isso?
Moisés, é muito interessante a gente olhar que Moisés, ele era um cara mais evoluído. Indiscutivelmente, ele era um cara mais evoluído. Indiscutivelmente, ele viveu no deserto. Ele tinha essa habilidade. Por quê? Porque quando ele teve que fugir do faraó, ele teve que ir para as terras do deserto de Midian. E lá em Midian, ele cuidava de ovelhas, ele era pastor. E talvez ele tenha passado por algum momento de dificuldade, ele estava acostumado com o deserto. Midian era um povo do deserto. Então existe isso aqui também. Lembre-se muito bem, os textos bíblicos, os segredos estão naquilo que não está escrito. Não está diretamente escrito isso. Mas você tem que analisar os pontos. Será que você, no lugar do povo de Israel, você também não estava reclamando de sede? Será que quando acontece uma desgraça na tua vida e você não tem recurso? Vamos colocar um exemplo aqui. Já aconteceu bastante com aluno meu. A pessoa está faturando bem, muito melhor do que sempre. Muito melhor do que nunca na vida ela faturou tanto assim. A pessoa faturava 2 mil, começou a faturar 15, 20 mil. De repente, em um determinado momento, dá uma seca. Uma semana inteira sem atender uma cliente. Pum! Pô, caramba, uma pessoa que faturava muito bem. De repente acontece isso. A pessoa ela já começa a ficar louca. Não, mas por que está acontecendo? Que merda que está acontecendo? Ela começa a questionar. Ela começa a ficar frustrada, ela começa a ficar brava, ela começa a ficar doida, ela começa a pensar em desistir, ela começa a pensar em parar, ela começa a pensar em, pô, caramba. É a sede. É a sede no deserto. Vai ser lá para carregar. É a sede no deserto. Diante da sede, você vai reclamar. A maioria dos seres humanos vai reclamar. A maioria do ser humano não vai suportar. É pesado, é forte. É sede no deserto. Da mesma forma. Diante de toda a bênção que Deus coloca na tua vida, Ele vai colocar dificuldade também. Por quê? Porque é a dificuldade que faz você crescer. É a dificuldade que faz você verdadeiramente evoluir os seus princípios, dominar a mente sobre a matéria. É muito fácil ser bondoso num ambiente que é fácil de ser bondoso. É muito fácil ser bonzinho quando você está com a sua conta bancária lotada de dinheiro e vem alguém no farol te pedir dinheiro e você vai lá e saca uma nota de 50 pensando que você é super boazinha porque, não, eu dei uma gorjeta de 50, ninguém dá uma gorjeta de 50. Você deu uma gorjeta de 50 porque está sobrando. Mas e se você tivesse na escassez? Você ia dar a gorjeta de 50? Não ia. Esse é o ponto. É muito fácil ser bonzinho quando tá tudo sobrando. É muito fácil. Agora, quando o chicote está estralando, o bicho está pegando, as coisas estão acontecendo, é aqui que o ser humano é provado de verdade. E a gente não está nesse mundo de férias, não. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para crescer, para exercermos o nosso livre-arbítrio. Só tem como ser caridoso se tiver pessoas precisando de caridade. Só tem como ser bondoso se existir pessoas doentes. Só tem como você ser verdadeiramente uma pessoa centrada se tiver um furacão acontecendo em volta de você. Se você não estiver sendo colocado à prova, a coisa não vai acontecer. Você não vai evoluir verdadeiramente. E as provas que acontecem na sua vida, todas elas, Deus não coloca nada que você não consiga suportar. Mas aí que tá. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ah, eu amo a Deus. Você está disposto a perder tudo. Perder tudo. E continuar que nem Jó. Conhece a história de Jó? Jó, cara. Com Jó, o negócio aconteceu feio. Ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí ele olha e fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou naquele momento que ele perdeu tudo.
E aí uma semana depois, além de perder tudo, ele fica cheio de úlceras, cheio de coisas e piora mais ainda. E aí ele vai lá e faz o quê? Ele louva ao Senhor. Quantas pessoas aqui, se ficarem ricas, perder tudo, vai ter essa mesma atitude? Quantas pessoas não se suicidam quando acontece uma desgraça? No Brasil, nos anos 90, aconteceu o Plano Collor. O Plano Collor foi antes dos anos 80, acho que foi lá perto de 80 e poucos para 90. Ele congelou as pensões e ele começou a confiscar o dinheiro das pensões. Ele congelou as pensões de todo mundo. As pensões não, perdão. As poupanças de todo mundo. Então tinha gente que tinha muito dinheiro e pum, de repente não tinha mais nada. Muitas e muitas pessoas acabaram se suicidando nesse momento. Muitas e muitas pessoas não souberam mais o que fazer da vida. Porque quanto maior a altura, maior a queda, maior o desespero do ser humano. Isso aqui é a água no deserto. É a sede no deserto. Ah, mas o povo de Israel é muito ingrato. Vamos olhar aqui. A Bíblia está falando sobre o comportamento humano. Ela está falando sobre você. Você tem o aspecto de Moisés dentro de você. Mas você também tem o aspecto do povo o tempo inteiro. Você também reclama. Eu também reclamo. Cada um aqui passa pelo seu desafio pessoal. Esse é o ponto. Lá na Segunda Guerra Mundial, na década de 50, 1940 e pouco, até 1950 e pouco, teve a Segunda Guerra Mundial. E teve o Holocausto. Você tem noção do que é isso? Milhares e milhares de judeus sendo presos em campos de concentração. Não só judeus, tá? O Holocausto não se trata somente de judeus. O Holocausto está falando também de negros, está falando de todo mundo que não era da raça pura ariana, segundo os nazistas. Agora você imagina, um campo de concentração, pouca comida, as pessoas raquíticas, pessoas sendo levadas para a câmara de gás. E a gente não está falando de um aninho, não, a gente está falando de longos anos. Longos e penosos anos. No frio, longos e penosos anos de inverno, neve, não tinha coberta direito, não tinha aquecimento direito. Ao final do Holocausto, muitos judeus se tornaram ateus. Muitos. Muitos tiveram raiva de Deus. Finalizaram aquela época com raiva. Muita raiva de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Tem muitos que morreram, tem muitos que estão velhos e vivos até hoje, que eles simplesmente têm raiva de Deus. Agora, é bonitinho eu chegar para ele e falar assim, pô, você tem raiva de Deus. Pô, Deus é bom. Deus é misericordioso. Pô, cara, olha o que o cara viveu. Será que você suportaria? Será que eu suportaria? Será? Esse é o ponto. O povo estava reclamando de Moisés aqui. Mas qualquer pessoa que passa pelo seu limite começa em algum momento a reclamar. Ei, não dá. Eita, nós. Tá um vento gigantesco. Aqui a Letícia abriu a porta, ele tá muito forte. Então, qualquer pessoa vai acabar reclamando. Qualquer pessoa tem o seu limite. Agora, se eu julgo essa pessoa que ficou ateu, cara, você vai julgar essa pessoa, você passou por aquilo. Você passou por aquilo. Tem muita gente que na primeira crise financeira já fica emburrado. Já é complicado. Ei. Entendeu? Então, é muito complicado.
É muito complicado, é muito desafiador. Entende? Então, eu vou dar uma continuação aqui com vocês. A gente falou sobre o povo que sentiu sede. Aí a gente continua no capítulo 8 aqui. A gente está lendo Êxodo 17, agora versículo 8. Então Amaleque chegou e lutou contra Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolha homens para nós. Saiam e lutem contra Amaleque. Amanhã eu ficarei em pé, no cume da colina, com a vara de Deus em minha mão. Josué fez como Moisés lhe disse, e lutou contra Amaleque. Então Moisés, Arão e Hur subiram ao cume da colina. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu. Então, basicamente, Moisés levantava as mãos para o céu, e Israel prevalecia. No entanto, quando ele abaixou, Amaleque prevaleceu. E as mãos de Moisés ficaram muito pesadas. Assim, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Ele se sentou sobre ela. Arão e Hur mantiveram as mãos deles erguidas, um de cada lado, para que suas mãos fossem mantidas desta forma, até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque, passando-lhe o povo a espada. O Senhor disse a Moisés: escreva isso em um livro para servir de registro e diga a Josué: eu apagarei por completo qualquer lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Moisés erigiu um altar, chamou-o o Senhor Nissi. O Senhor é a minha bandeira, meu milagre. E disse: pelo fato de sua mão ter estado contra o trono de Iá, o Senhor lutou contra Amaleque, geração após geração. Depois eles contam mais sobre essa guerra de Amaleque aqui. Inclusive, se você quiser ver, sentir melhor essa guerra, aquela novela da Record, ela conta muito bem sobre isso. Coloca lá, Israel versus Amaleque, os 10 mandamentos, eu acho. Ou é a Terra Prometida, não sei. Alguma coisa assim. Aí você consegue ver exatamente o que aconteceu aqui. Simplesmente o povo estava com sede, eles acabaram de beber água, eles estavam fragilizados, de repente chegou esse povo aqui e atacou na covardia, sem avisar. Eles simplesmente invadiram o acampamento, saíram levando pessoas cativas, mataram pessoas. E aí Israel reagiu. E aí qual que é o ponto aqui? Moisés levantava a mão para o céu. Quando Moisés levantava a mão para o céu, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava, ele não aguentava mais, o povo de Israel começava a perder. Amaleque prevalecia. E aí Hur e Arão levantaram as mãos dele. O que isso aqui está representando? Está representando que por mais que o povo ficou 3 dias no deserto, tá logo em seguida ficou com sede e o inimigo atacou. Toda vez que o povo levanta as mãos para o céu, toda vez que o líder levanta as mãos para o céu, toda vez que ele levanta as suas mãos, o Senhor dá a vitória. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o seu sucesso, ele não vem das suas mãos. O seu sucesso vem lá de cima. A provisão vem lá de cima. Tá desafiador, tá faltando água, mas a provisão vem lá de cima. A provisão vem de lá. Ele tá olhando por nós. Nós estamos aqui e milagres estão acontecendo sem a gente nem saber. Eu quero finalizar trazendo uma parte aqui para vocês. Onde que tá essa parte aqui? Eu separei a página, mas não separei o capítulo. Não é em Reis, não. Ah, não acredito, eu tirei. Não, tá aqui. Achei. Aqui. É em Deuteronômio, capítulo número 29. Deuteronômio 29, versículo 1.
Então Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Vocês viram tudo o que o Senhor fez ao faraó diante de seus olhos na terra do Egito, e de todos os seus servos, e de toda a sua terra. As grandes provas que vocês viram com os próprios olhos, e os sinais e as grandes maravilhas. Mesmo assim, até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender. Olha que interessante isso aqui. Até o dia de hoje, o Senhor não deu um coração para vocês, um coração a vocês para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Presta muita atenção nisso. Eu os guiei durante 40 anos no deserto. Nem as roupas do corpo de vocês, nem o sapato de seus pés se desgastaram. 40 anos. Vocês não comeram pão, não beberam vinho, nem outras bebidas inebriantes, para que soubessem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês chegaram a este lugar, Sihon, o rei de Heshbon, e Og, o rei de Bashan, avançaram contra nós em batalha, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos como herança ao Reuveni e ao Gadi, os filhos de Rubens, os filhos de Gade e os filhos de Menaché. Portanto, guardem as palavras desta aliança e obedeçam-nas, para que vocês prosperem em tudo. Vou repetir esse último. Portanto, guardem as palavras desta aliança e obedeçam-nas, para que vocês prosperem em tudo. Qual que é o ponto aqui? Diante das dificuldades que você está passando aí, diante dos desafios, diante dos momentos de seca, de tribulação, de sede, Deus não te deu um coração para ver. Deus não te deu olhos para ouvir. Lá na frente ele vai te... para ver, né? Olhos para ouvir, não, olhos para ver. Lá na frente você vai perceber. Quando você olhar lá para trás, você vai falar, uau, era isso. Mas no presente você não vai enxergar. No presente você vai questionar, no presente você vai se irar, no presente você vai contender com o seu líder, contender com o seu mentor, contender com o seu líder espiritual, sei lá, com o seu marido, com as pessoas à sua volta, por causa de sede, por causa de escassez, por causa de falta de recurso. É assim que o ser humano faz. Mas qual que é o ponto aqui? É no seu momento de sã consciência você entender que tem coisas acontecendo na sua vida, tem milagres acontecendo. Nem os calçados dos pés e nem as roupas se desgastaram. Caía maná do céu. Vinham codornizes todos os dias. Pragas e pragas do Egito eram trazidas, 10 pragas para poder libertar o povo. Vários desafios, inimigos que vinham a fio de espada e um exército que nem era treinado venceu, dominou as cidades e tomou para eles. Tem vários milagres acontecendo na sua vida que você não está nem enxergando, você não sabe o que aconteceu. Quantas vezes Deus coloca a mão para te livrar de um acidente, para te livrar de uma dificuldade, para trazer uma cliente no momento que você precisa. Ele simplesmente toca no coração dessa pessoa e essa pessoa vai lá. É a gente entender que esse mundo ele é difícil. Ele é nível hard. Não é fácil esse mundo. Não é fácil. Não é. Mas ele foi feito exatamente para desenvolvermos o nosso máximo potencial. E Deus não nos abandonou aqui sozinhos. Ele está conosco. Mas a gente está aqui para passar pelas dificuldades. Para ser provado. Para crescer. Marés calmas não formam bons marinheiros. Os bons marinheiros são forjados na dificuldade, no desafio, na luta. Cada luta que você passa te torna mais forte para aquele propósito que você pede para Deus. Você não está pedindo para ser uma referência, para ser uma pessoa que ajuda pessoas, para ser uma pessoa acima da média, para ser uma pessoa próspera. Pois bem, você vai ter que aprender a enfrentar os desafios grandes do tamanho daquilo que você está pedindo.
Por que o povo de Israel passou esse tempo no deserto? Por que esses povos foram guerrear com eles? Por que ele passou sede? Para criar força. Por que passou pelo Egito, pela escravidão? Para o povo se unir. Se o povo não tivesse passado pelo Egito, ele não tinha se unido. Se você for olhar, o único povo antigo que perdurou até hoje é o povo de Israel. O único povo antigo. Todos os outros foram destruídos. Grandes potências, o Egito, Pérsia, Babilônia, gregos, romanos. Só o povo de Israel prevaleceu. Por causa do deserto. O povo se une de uma maneira muito forte. É lá que ele é forjado um povo. E diante de todas essas dificuldades no deserto, elas servem para quê? Para quando o povo for entrar na terra de Israel, ele conseguir guerrear com aqueles inimigos poderosos, fortes. Mas eles realmente ter força para fazer isso. Força para vencer. Força para encarar desafios muito maiores. Quando você crescer, você vai enfrentar desafios muito maiores. Só que você vai estar preparada por causa dessas secas, por causa dessas dificuldades, por causa desse sofrimento. Uma mão calejada, ela é muito mais forte do que uma doce mão que nunca enfrentou a guerra, nunca enfrentou uma louça para lavar. De geração em geração você vê que as gerações que sofreram mais, elas são mais fortes, elas são mais sábias. Agora olha a nossa geração. Essa nova geração atual. Eles só sabem jogar videogame. Eles não sofreram. Eles são arrogantes. A primeira geração que o QI, a inteligência dos filhos é menor do que a dos pais. É uma geração de pais. É uma geração que cria homens fortes, fracos. A gente está numa geração que cria homens fracos. Infelizmente, essa nova geração é assim. E é um ciclo na humanidade. As pessoas que sofreram mais, que enfrentaram mais desafios, elas são mais sábias, são mais fortes. As pessoas que não sofreram nada, não sabem nada. Às vezes eu brinco com a minha filha, eu falo, olha, você não sabe o que é sofrer, menina. Você tá revoltada aqui. O ser humano é assim. Um filho que não sabe o que é sofrer, ele fica revoltado por causa de nada. Por causa de nada. Mas é assim o ser humano. É a gente entender. Eu já li muito esses textos julgando o povo, mas a gente tem que olhar e falar, pô, o povo somos nós. Moisés também somos nós. Mas no momento que o bicho pega, é aqui que a gente descobre quem é quem. É aqui que a gente se fortalece. E a grande mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: eu quero que vocês comecem a se enxergar quando vocês estiverem no deserto, quando vocês estiverem na escravidão do Egito, quando vocês estiverem enfrentando inimigos, quando vocês estiverem, eu não tenho mais perspectiva, olho para um lado, para o outro, não tem mais jeito. Vai dar errado, o que eu vou fazer, o que eu faço, eu não sei. A solução ela vai vir. Você só tem que continuar. Você tem que levantar as mãos para cima e fazer como Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E vai acontecer, o milagre vai acontecer, o mar vai abrir. O mar abriu nos últimos segundos para o povo passar. Tinham egípcios a fio de espada. Aquilo já era um teste também. Muitas vezes a gente é colocado à prova no último segundo para o milagre acontecer. No último segundo. Existem comentaristas que falam que o mar ele não abriu, as pessoas foram começando a entrar e quando estava no pescoço aí a água abriu. O mar às vezes demora para abrir, a água às vezes demora para vir, mas vai vir. Essa demora não é Deus te abandonando, não. É Ele te colocando à prova. É Ele te colocando à prova. Vamos nessa, gente. Fecha os seus olhos. Respira fundo comigo 3 vezes, se conectando ao presente, ao agora. Só pensa na sua respiração. Quero um pequeno momento de paz, você com você. Respira fundo 3 vezes.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma vez o Senhor nos trazer o fôlego da vida, mais uma vez o Senhor nos acordar, nos despertar e nos trazer até aqui. Muito obrigado. Te agradecemos imensamente, até mesmo pelas dificuldades que são colocadas em nossa vida, pois cada uma delas é para nos tornar fortes para o que vem adiante, para nos tornar fortes para os desafios e para as vitórias que vêm adiante. Porque um rei fraco, ele destrói todo o seu reinado, todo o seu povo. Mas um rei forte, sábio, ele é um rei que coloca o seu povo, coloca a sua família na direção da prosperidade, na direção do sucesso, na direção dos bons valores. E a sabedoria, ela vem com o tempo. A força, ela vem com o sofrimento. Então é muito importante entendermos isso. Que venhamos entender isso. Que todas as dificuldades colocadas no caminho, todas as vezes que parece que tudo vai dar errado, é para nos testar. Simplesmente para nos testar e nos tornar mais fortes. Não é só um teste para saber se somos escolhidos, não. É para nos tornar mais fortes. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é o meu ano. É isso, gente. Simplesmente é isso. Se você ler biografias de pessoas que tiveram sucesso nessa terra, são pessoas que sofreram, são pessoas que foram desafiadas, são pessoas que, para inventar coisas novas, elas se passaram pelo ridículo, se passaram por situações inimagináveis. O cara que inventou o telefone, ele foi taxado de louco. E aí vai. Quando você inventa uma coisa nova, fora da realidade, o próprio povo se volta contra você, a sua família se volta contra você. Mas essas biografias, elas mostram que você só não pode desistir. Se você continuar, você vai chegar lá. Porque o sucesso não é só talento, é muito mais persistência. Persistência não só sobrevivendo, mas sobrevivendo e aprendendo e continuando no caminho. Tem gente que continua andando, mas já desistiu de crescer, já desistiu da vida. Não é essa a ideia. É você continuar no caminho, evoluindo. É continuar no caminho, mas sem desistir do caminho. Se você para de crescer, se você para de acreditar, você está andando, você só não se matou, mas você desistiu. Então, essa é a ideia, não desista. Eu vou deixar essa live gravada no perfil, Lidiane. Assiste porque é forte. Tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. Se você é nova aqui, todo dia de manhã, 5h22, 5h30, mais ou menos da manhã, horário de Brasília, a gente faz essa live. Em Portugal é 8h22, 8h30, mais ou menos, tá bom? E você é minha convidada. E se você estiver lavando louça, alguma coisa, assista isso com fone de ouvido no podcast. Tá tudo no Spotify, essas lives. Você vai lá no meu perfil, tem um destaque escrito podcast, clica lá. E aí você acessa. Dá 5 estrelas lá também pra gente. Essas lives têm conteúdos maravilhosos para vocês, insights para vocês continuarem progredindo. E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. E tamo junto. Quero ver vocês amanhã aqui também. Tchau, tchau.